Bom dia, galera. Bom, meu nome é Darlene, eu sou desenvolvedora de software há cerca de uns 6 anos. Durante uns 4 desses 6 anos eu trabalhei na Globo.com, eu trabalhei com Python, com Django lá, fiz projeto em Go também, trabalhava também um pouco com front-end. No meu último projeto lá eu trabalhei com React Native para aplicação, e aí há cerca de 2 meses eu mudei para a Vtex, que não é uma empresa muito conhecida, eu acho que porque é uma empresa B2B, mas ela é líder de mercado no segmento de e-commerce, e agora ela está expandindo para o mercado físico também, que a galera no varejo tem um termo que é Omnichannel, que é para dar experiência para o usuário em todos os canais de venda. E aí eu estou num dos times da Vtex lá, inclusive temos vagas, se alguém tiver interesse, o escritório fica no Rio de Janeiro. Aí tem vaga para design, para desenvolvedor. Além disso, eu faço parte de algumas comunidades no Rio de Janeiro. Então, no PyLadies Rio, PyLadies Brasil. As comunidades de JavaScript, de Python, Python Rio, Django Girls. Eu organizei alguns eventos com as meninas lá. Mas, vamos ao que interessa. Padrões arquiteturais. Eu não sou especialista nesse assunto. Na verdade, é bem comum a gente falar sobre design pattern, né, tipo padrões de código, e eu senti falta de conhecer um pouco mais de padrões de arquitetura. Assim, eu nunca ouvi muitas pessoas falando sobre isso, então me interessei em estudar e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês o que eu aprendi. E aí a gente separa esse primeiro passo em 2 palavras, né? A gente tem o padrão e a arquitetura. E aí primeiro a gente vai tentar entender o que é a arquitetura. Se a gente sai do contexto de programação, a arquitetura é construção, é um edifício, uma casa. E aí a gente vai tentar fazer uma relação entre uma construção, a arquitetura de uma construção, e a arquitetura de um sistema. E eu separei 3 pontos que eu acho que são em comum nesses 2 casos. A primeira coisa da arquitetura ela define a estrutura, que seria como esse sistema vai ser dividido. Segundo ponto são os componentes. São as partes que integram esse sistema, que fazem ele funcionar. E o terceiro é a interação que esses componentes têm. Como é que eles se relacionam, como é que eles se comunicam. Então, se eu pegar o exemplo de uma casa, eu tenho a estrutura dela seria assim, quais as partes que ela tem. Ela vai ter vários cômodos, vai ter uma sala, um quarto, um banheiro. E aí os componentes para você construir esses cômodos são, sei lá, tijolo, cimento, coisas do tipo. E a interação entre eles por exemplo, se eu quero colocar uma lâmpada no meu teto, eu preciso levar energia até lá. E aí eu preciso de um cabo e ele vai passar pela parede até chegar na minha lâmpada. Então, é assim que esses componentes interagem para a coisa funcionar. E o mesmo acontece com o software, né? Padrão é mais simples. Padrão é tudo aquilo que você observa que se repete algumas vezes. Então, casa. Uma casa é um padrão. Todas as casas seguem mais ou menos a mesma estrutura, possuem os mesmos componentes, e esses componentes se relacionam de formas parecidas. Se tiver um edifício, todos os edifícios, por mais que eles sejam diferentes, eles seguem a mesma arquitetura. Então, uma ponte estaiada, por exemplo, você tem pontes diferentes, que têm um layout diferente, mas ainda assim elas seguem a mesma arquitetura. E aí, enquanto eu estudava sobre isso, eu me deparei com uma coisa que eu não tinha ouvido falar, que é uma diferença entre padrões arquiteturais e estilos arquiteturais. E foi um pouco confuso para mim, para conseguir separar esses conceitos, porque para mim eles eram sinônimos. Qual é a diferença entre um padrão arquitetural e um estilo? E aí, a forma que eu consegui entender, que eu espero que vocês consigam entender também, é que a arquitetura é um conceito abstrato. E ela tem níveis diferentes. Então, um estilo arquitetural, ele é como se tivesse um nível mais acima. Ele define a estrutura, os componentes e a relação entre eles, mas de uma forma mais abrangente. Então, digamos que eu tenha 2 prédios.
dois prédios de 5 andares. Eles têm a mesma estrutura, os mesmos componentes, e esses componentes relacionam de forma parecida. Só que, dependendo de qual é a utilidade, o que tem naquele prédio, o elevador de um pode precisar ser diferente do outro, precisa ter uma carga maior ou menor, aguentar uma carga maior ou menor. Esse é um problema específico daquele prédio. E aí, os padrões arquiteturais, eles são para você resolver problemas específicos do domínio. Aqui eu trouxe uma lista do que seriam estilos arquiteturais. E aí eles são separados em algumas categorias. E aí tem estrutura, memória compartilhada, mensageria. Aí vocês podem ver alguns nomes aqui que vocês reconheçam, outros que não. Eu não conheço todos eles, né? Ninguém deve conhecer, porque são muitos, esses não são todos também. Mas eu quero apresentar alguns deles para vocês. E aí eu resolvi começar com o mais simples, que é o monolito, que quando a gente quer criar uma aplicação pequena ou você só quer testar uma ideia e tal, é assim que a gente começa a desenvolver, a gente faz um aplicativo que é um sistema que é um monolito, que é um modelo tradicional, em que um sistema só ele faz tudo o que você precisa. Então, você tem uma base de código só, você tem um deploy único, e aí, dentro desse estilo arquitetural, a gente consegue tirar padrões que vão resolver problemas mais específicos. Por exemplo, o problema de você separar os dados da interface, o MVC resolve. E aí o MVC, que eu acho que é o padrão arquitetural mais conhecido, ele é dividido em modelo, que é responsável por cuidar dos dados e da lógica da aplicação. Ele tem a view, que é responsável pela exibir as informações, né, lidar com o que o usuário vai ver ou que algum outro serviço vai interagir. E o controller, que vai ser aquele que vai gerenciar as interações. Quando o usuário interagir com a interface, o controller vai decidir se ele precisa avisar para o model que precisa atualizar o dado ou não. Aqui acho que nessa imagem fica mais fácil de ver, né, essas interações. Então, toda vez que o modelo muda, isso vai atualizar a view. Você vai precisar, você mudou lá, digitou o nome de alguém, na tela isso vai ter que mudar. E toda vez que o usuário interage com a view, o controller vai olhar e vai falar, espera aí, essa interação, eu preciso alterar o dado? Preciso falar para o model que precisa alterar o dado? Aí ele avisa. Não, não preciso. Aí ele não avisa. As vantagens do MVC são, tem um baixo acoplamento. É claro que todos esses componentes, eles dependem de alguma forma, não dá para ter zero acoplamento. Então, se a view precisa exibir o dado que o model tem, então ela depende dele de alguma forma. Mas como eles são componentes separados, eles conseguem fazer o trabalho deles sozinhos, eles têm um baixo acoplamento. Desculpe. Vou beber uma água. Como eu falei, o MVC ele é pensado em resolver o problema de separar a interface dos dados. Então, esse é outro ponto positivo dele. E mais uma vantagem dado que eles têm baixo acoplamento, eles são independentes, eu consigo ter, a partir de um mesmo dado, diferentes visualizações dele. Então, eu posso ter uma versão em HTML, posso ter o mesmo dado sendo servido em JSON, e isso são várias views para o mesmo modelo, para o mesmo dado. Quando a gente fala de padrão, às vezes a gente pensa que os padrões são coisas fechadas e definidas e você tem que seguir exatamente do jeito que eles são. Mas, na verdade, eles existem para tentar ajudar a gente. Para ajudar a gente a entender um problema que outra pessoa já teve algum dia e ela resolveu de uma forma que funcionou. E aí a gente precisa olhar para o padrão e ver se aquilo funciona do mesmo jeito para a gente ou não. Às vezes a gente precisa adaptar. No caso do Django, ele funciona como MVC, mas o nome que ele dá para as coisas
meio que gera esse conflito de não é MVC, né? A galera chama de MVT, porque ele não tem um arquivo lá que se chame controller, de fato. E os componentes que ele tem, eles não funcionam... Não tem um componente que funcione exatamente como modelo, outro que funcione exatamente como controller. E, na verdade, eles funcionam... mais componentes funcionam... agem para essa função. Bom, explicando melhor. No caso do Django, então, o ORM com o modelo, eles fazem esse papel que seria do modelo do MVC, que seria de cuidar dos dados, de fato. O URL Dispatcher é quando você acessa então, uma URL, né, do projeto. O URL Dispatcher, que tem as regex lá, que são as rotas do seu sistema, ele faz mais ou menos o trabalho que seria do controller, que é de decidir, a partir da rota e dos argumentos que você passou, para onde ele tem que te mandar. Então, para qual view que ele vai te mandar. A view ela vai conversar com o modelo para pegar os dados e vai manipular um pouco esses dados, o que, teoricamente, no modelo de MVC, estaria no model, e aí aqui está no arquivo, está na view. E esse conteúdo, esse dado, ela vai passar para o template, que vai fazer o papel da view. Então, no modelo de MVT do Django, o model e o ORM, eles são mais ou menos o modelo. O URL Dispatcher e a view são mais ou menos o controller, embora a view faça um pouco também do que seria do model. E a gente tem o template, que seria o equivalente à view lá. Tá, agora que eu falei de monolito, nada mais justo do que falar de microserviços. E a eterna briga aí de monolito versus microserviços. E qual é a vantagem de você ter microserviço, né? Quando você tem um monolito, e aí você tem uma aplicação só, que faz várias coisas, faz tudo o que você precisa. Só que com o passar do tempo, ela pode ir crescendo, 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 e você encontra problemas com relação a isso. Porque, às vezes, uma parte do sistema dá problema e a sua aplicação inteira cai. E aí a galera começou a migrar para esse modelo, que seria de pegar essas funcionalidades e quebrar elas em serviços menores. E assim você consegue até ter bases de dados separadas, se você quiser, se você precisar. Então, algumas vantagens do microserviços ele incentiva essa separação de responsabilidades em cada servicinho. Isso torna a aplicação mais fácil de testar, porque você tem módulos menores e você consegue testar mais fácil. Ele acaba encorajando essa descentralização dos dados, porque são várias aplicações conversando ali. E ele facilita a integração e a entrega contínua, com um deploy mais rápido, porque são aplicações menores, então você vai conseguir testar mais rápido, vai conseguir subir mais rápido, enfim. Só que aí, o microserviço ele também é um estilo arquitetural. Eu não sei se alguém aqui viu a palestra do Oswaldo Santana na segunda, que foi bem legal, tanto que eu roubei o slide dele, eu achei ótimo o exemplo dele, e segui um pouco com esse exemplo. E aí ele fala bastante sobre... ele falou sobre três padrões de microserviços que eles testaram. O primeiro foi com uma API conversando com a outra, e aí ele falou sobre os problemas disso. Eu não quero repetir muito o que ele falou aqui, eu sugiro que a galera que não assistiu depois vê no YouTube, que a palestra foi muito legal. Mas esse exemplo, o exemplo que ele trouxe, né, que foi o final que eles chegaram na Olist, foi um modelo de microserviços. Só que, além de microserviços, se vocês perceberem, voltar aqui, o dado chega, né, tipo, a requisição chega, e aí tem uma API, e ela dispara um evento, que aí vai para uma fila, e aí um serviço consome, e aí ele vai e manda outro evento, que vai para outra fila, e assim por diante. Então, além de ser microserviços, ser um estilo arquitetural de microserviços, ele também está usando event-driven, que é um outro estilo arquitetural. Ou seja, ele está juntando dois estilos
E aí o Event Driven é um formato em que é um fluxo que ele é baseado em eventos, em emitir eventos, e alguém vai ouvir esse evento e reagir de acordo com ele. Aí, geralmente tem um event loop que vai ficar gerenciando isso. Acho que não tem muito mais que isso. E se a gente prestar atenção, além de ter os microserviços e eles emitirem eventos, isso tudo é parecido com um outro estilo arquitetural, que é o Pipe and Filter, que é um estilo arquitetural bem simples, na verdade, porque você tem o dado entrando, aí ele passa por um filtro, por um serviço que vai fazer alguma espécie de processamento, essa saída vai para outro filtro, vai fazer outro processamento e vai seguir um pipeline até chegar no final, no resultado que você quer. E aí esse padrão é usado bastante para Big Data, galera de Big Data, tipo, pega o dado cru, aí manda para o Kafka e vai processando, Spark, não sei o quê, até chegar no conteúdo, na informação de fato, que você bota lá no Tableau, não sei, para analisar esse dado. Além disso, ele também é usado para extração de metadado, para processamento de imagem e vídeo. E a minha ideia final, o que eu percebi, o que eu entendi, é que existem os padrões e, diferente esse texto que o Ralph Johnson falou, diferente do mundo de construção, da arquitetura de construção, que você lida com o físico, no desenvolvimento de software, os limites são da nossa imaginação. Então, existem os padrões e você pode modificar eles do jeito que precisar. Você não precisa seguir exatamente o jeito que eles são. E aí, se alguém se interessou pelo assunto, eu ia indicar 2 livros. Esse livro é bem legal, Enterprise Integration Patterns, quem quiser saber um pouco mais. Tem outro livro também que é Software Architecture with Python, que também fala mais focado em Python também. E obrigado. Eu sei que eu falei bem rápido, então foi muito rápido. Oi? Ah, sim. Alguém tem alguma pergunta? Ah, tem uma lá atrás. Uma lá atrás. Onde? Levanta a mão, por favor. Com licença, bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação, achei bem interessante. Uma dúvida que eu tenho, uma coisa que toda vez que eu esperava ouvir, era que você falasse mais sobre um microserviço. O que caracterizaria um padrão arquitetural desses? Porque o MVC é bem conhecido já, né? Aquele formato, com os 3 objetos e tal. Mas o que caracterizaria um microserviço, além dessa divisão de ter vários servicinhos para você poder cumprir uma tarefa? Tem algo a mais além disso? Então, a ideia geral do microserviço é essa. Você vai ter serviços menores que vão trabalhar como... Porque, a princípio, você tem um sistema grande que faz várias coisas. No microserviço, você tem sistemas pequenos que fazem coisas específicas. E aí eles trabalham juntos para chegar no final que você quiser. Mas dentro dos microserviços, existem alguns... Deixa eu voltar nessa foto aqui. Existem alguns padrões que você pode ter. E aí, isso entra um pouco na palestra que ele deu. É que, tipo, você pode ter várias APIs que elas chamam uma diretamente a outra, por exemplo. O problema disso é, se uma das APIs cair, acabou, assim, você não consegue seguir em frente. Ou você também tem problema de demora mesmo nessa comunicação entre elas. Então, esse é um padrão que você poderia ter dentro de microserviços. Outra forma seria você trabalhar com tasks e workers também. Outra forma, que foi o exemplo que o Oswaldo mostrou, foi usando fila. Você lança um evento e ele fica na fila e aí um serviço vai consumir. E aí ele fica ali, tipo, para quando o serviço estiver disponível para consumir aquele evento. Então, tipo, existem alguns padrões
que você pode ter, padrões de arquitetura, dentro desse estilo de arquitetura que é o microserviços. Não sei se ficou... Valeu. Mais alguma pergunta? Primeiramente, muito bom, parabéns. É a primeira vez que eu estou vendo a sua palestra, assim. Conheço você. Não, então, a dúvida é a seguinte. Porque, tipo, o mais comum, assim, que eu vejo é o monolito, e muita gente, pelo menos lá na minha universidade, faz muito por camada. O pessoal estuda matérias por camada. Mas, por exemplo, um amigo meu foi fazer uma entrevista lá no CPP, uma empresa lá na Suécia, e eles viram alguns projetos dele, antigo, para tomar como referência. E ele tem muita coisa por camada. E eles falaram que esse padrão arquitetural era um pouco defasado. Não sei se você chegou a ver disso em algum dos livros, mas eles falam sobre qual arquitetura está um pouco defasada por algum erro de arquitetura mesmo, algum design que é melhor para mexer com estruturas novas e tudo mais. Então, de forma geral, eles não gostam muito de falar assim, esse está errado, esse está certo, porque isso varia muito de acordo com o seu problema. Então, por exemplo, hoje em dia se fala muito de microserviços, mas nem todo mundo precisa criar um monte de servicinho para resolver o problema. Às vezes, um grande monolito vai resolver muito melhor o problema da pessoa do que criar um monte de serviço. Quando ela faz isso, ela acaba criando mais problema para ela, porque, ao mesmo tempo, ela vai ter que gerenciar agora vários deploys, ela vai ter que ter cuidado com toda a comunicação entre todos esses serviços, etc. Então, tipo, isso também traz uma série de problemas. Então, não sei se tem algum defasado, assim. Mas hoje a galera usa mais, tipo, microserviços, tem um pipeline, isso... Os outros, enfim. Pessoalmente, assim, você nunca viu algum que o pessoal segue mais? Hoje a galera está seguindo mais o microserviços e pipeline e coisas do tipo. Entendeu? Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Primeiramente, obrigado pela palestra, achei muito legal. A pergunta da colega ali me ajudou a chegar numa pergunta. Volta naquele quadro onde tem, por favor, isso. Deixa eu voltar. Não, era esse mesmo. Nada marcado. Droga. Não. Ok. Tem algo que não está aí, ou seja, já tem sido, obviamente, né, os padrões são para resolver problemas. Você, como deve ter feito uma pesquisa a fundo nisso, tem algo que não está aí? Tipo, o que é o próximo, o que tem sido explorado para desenvolver-se um padrão? A dúvida é essa, se você sabe. Não sei. Se tem alguma parada que seja mais nova do que já está aqui. E não sei, assim. O que a gente pode fazer uma relação é do tipo, sei lá, tem o REST aqui e aí a galera está falando de GraphQL. Poderia entrar aqui como uma alternativa para sistema distribuído. Tem coisas que eu não incluí, mas que também não são muito conhecidas e tal. Mas eu não sei se tem tipo uma super grande coisa. Não sei mesmo. Nada. Mais alguma pergunta? Oi, tudo bem? Meu nome é Iris. Eu cheguei há pouco assim na palestra, mas eu acho muito legal isso que você está falando. Eu vejo assim a questão de microserviço, a questão de escala, né? Porque o monolito ele cresce e na hora que você vai aplicar teste, vai fazer deploy ou fazer alguma alteração, envolve o todo. Uhum. Então isso é um problema, se torna um problema em lugares que tem que ficar sempre de pé ou até com relação ao tempo de testes, e eu não sei se é visto dessa forma com relação à escala, né? Tipo, porque você consegue escalar o microserviço, tipo, eu só quero escalar a parte de compra do meu e-commerce. Então seria um microserviço referente à compra. Isso. Eu não sei se entra, porque eu estava tendo uma discussão esse tempo, a parte de serverless, né? Uhum. Não sei se é tido como microserviço, que é o Functions as a Service, não sei se já escutou falar, que é menos que um microserviço, né? Sim, é só a função,
A galera tem usado muito Lambda, né, para fazer isso, que é você sobe o código e ele executa. Você chama lá, executa e acabou. Sim. Porque no momento que ou o Lambda cresce um pouco mais e ele vira um microserviço, porque é isso que a gente estava discutindo hoje, se esses tempos aí, se ou monolito, o pessoal está achando mais fácil criar lambdas e eles começarem a crescer para se transformar em microserviço do que quebrar o mesmo monolito em microserviço. Você ter a ideia de negócio, porque pensando no negócio, se torna uma coisa... Eu não sei, o pessoal está indo muito para o Lambda, para o lado do Lambda. Eu já trabalhei com arquitetura microserviço e, sim, esses problemas de API conversando com API, você tem que pôr um API Gateway no meio para gerenciar, mas chega um momento que fica meio complexo a arquitetura, né? Sim. A vantagem, né, que a galera vê no serverless é que você meio que diminui a necessidade de ter um infra ou um DevOps. Porque todo o seu sistema acaba virando só software que roda tipo, lá na Amazon e eles que cuidam dessa parte de infraestrutura. Então, sim, facilita muito escalar, porque, na verdade, quem vai ter que escalar é meio que a Amazon, entendeu? Porque a infra não é sua, sabe? Ah, legal. Então, eu acho que na Vetex mesmo, a plataforma de e-commerce, como é que funciona, né? A Vetex tem a plataforma, mas ela não faz integração com o cliente final. Então, se alguma empresa quer fazer uma loja virtual na Vetex, ela vai contratar uma agência que vai fazer a parte de front-end e vai fazer essa integração para ela. Então, o nosso trabalho ele não é só pensando no cliente final, lá no lojista, mas a gente também tem que criar um sistema que seja bom para os desenvolvedores das agências. E aí, um projeto que a gente está trabalhando lá, que é da nova plataforma, e ele é baseado em serverless. É exatamente isso, é para o desenvolvedor lá da agência. Ele quer criar um componente novo para o lojista. Ele vai criar um componente React, e aí ele vai puxar isso, e isso vai rodar na Amazon sem problema, e vai escalar sem problema. Um ponto que acho que é interessante, porque assim, quando você fala de monolito, você fala de uma tecnologia só, normalmente. Tipo, vai usar Python em toda a aplicação, sei lá. Agora, quando você começa a trabalhar com microserviço, você pode ter diferentes times de diversas linguagens, porque a comunicação é via REST. Então, a ideia é agregar, ou até você terceirizar um componente novo na sua aplicação e você ter essa independência, você ter ser heterogêneo, né? A stack. O desenvolvimento, a stack, né? Mas muito boa, parabéns, tá? Bom dia. Eu só queria complementar a pergunta do colega lá atrás. Acredito que vai muito da necessidade, como você bem enfatizou. Essa questão de briga arquitetural é antiga, desde, por exemplo, se a gente olhar na bibliografia, desde os tempos de definir o SO, né? O Linus Torvalds fala que o monolito é melhor, de repente o Tannenbaum, se eles não se entenderam, não é a gente que vai falar como é melhor, né? Sim. Mas a questão o que está na moda hoje, vamos falar assim, que é microserviço, eu vejo que tem muito um mito falando, não, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Sim. Né? E não é bem assim. Sim. Às vezes você está criando um problema maior. Né? Às vezes a pessoa tem uma aplicação pequena, não tem cliente, ele está usando uma conta gratuita na Amazon lá e fala, não, vou criar um negócio de microserviço para escalar, mas espera aí. É bom começar primeiro, pequeno, né? Exato. Tem 3 desenvolvedores e tem 15 serviços para manter. Ele arrumou um problema maior do que ele tinha. Está ferrado, devia ter feito um monolito, né? Exato. Então, parabéns pela palestra em trazer esses vários modelos. Eu quero depois dar uma olhada com calma e enfatizar essa questão. O importante é qual é o seu problema e como solucioná-lo da melhor forma. Isso ficou bem claro na palestra. Parabéns. Valeu, obrigado. Mais alguma pergunta? Então, pronto. Obrigada, gente. Valeu.